Oiê, eu me chamo Cauane Bonet e eu vou conduzir você hoje em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Gratidão por enquanto e eu desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Chegamos finalmente em um assunto que eu não só gosto de falar, como falo desde 2019 sobre o mesmo, e ele também continua sendo pauta na minha vida até hoje através de perguntas nas caixinhas do Instagram e tudo mais. E esse assunto é solidão ou solitude. A principal diferença entre as palavras em si é que não tem diferença. Se você jogar a palavra em um tradutor, por exemplo, ele vai dizer que a solitude é a solidão. A diferença está mesmo na parte filosófica da coisa e é aqui que eu vou focar nesse episódio. De acordo com o conceito utilizado pelo filósofo Paul Tillich, espero ter pronunciado certo, é nesse momento da solitude que a mente se tranquiliza e uma pessoa consegue entrar em contato com a sua essência. Esse para ele é o conceito, então, de solitude. E aí, para quem gosta de saber diretamente das fontes, eu trouxe também um trecho do site Significados, o link está na descrição, e o trecho é o seguinte, abre aspas, a solitude é uma condição em que podemos meditar, refletir sobre as nossas vidas, decisões e comportamentos. É um momento propício para despertar a espiritualidade e, para as pessoas religiosas, é uma oportunidade para fazer preces e orações. Estar sozinho e sem as distrações provocadas por outras pessoas também é uma ocasião interessante para o desenvolvimento da criatividade e da fluidez da imaginação. Fecha aspas. E partindo desse significado, eu quero compartilhar que eu, particularmente, tenho uma relação com a solitude que desde muito cedo passou pelos pontos negativos e positivos, né? Desde pequena, eu sempre tive uma tendência ao comportamento mais isolado e as circunstâncias também favoreceram muito isso. Estar sempre mudando de casa, muitas vezes não ter criança na vizinhança, eu ter tido contato muito cedo com o computador e tecnologias e acredito também por eu ter um comportamento mais melancólico, né? Tudo foi me instruindo a solitude. Mas eu só fui de fato ter consciência dessa palavra e da sua filosofia lá nos meus 20 para 21 anos, quando o que eu mais amava fazer era de fato executar a minha rotina com calma, com silêncio, me desenvolver através dos conhecimentos, né, que eu ia absorvendo dos livros e afins. O engraçado era também que quando eu estava viajando, ou nos períodos que eu passava um tempo morando em outro lugar, eu mal via a hora de estar só para usufruir da minha companhia. E isso nunca foi um incômodo para mim, nunca foi um tédio ou um peso, sabe? Mas também é bom ressaltar que como tudo tem o seu lado bom, também tem o seu lado ruim, né? E se isolar demais tem os seus prejuízos, obviamente. Então, se você quiser se orientar melhor sobre esse lado, recomendo ler o link que eu deixei na descrição da fonte ali da palavra, porque nesse episódio em si eu quero mesmo focar na parte boa da coisa, no que a nossa própria companhia, quando bem dosada, pode nos proporcionar. Boa parte do que eu aprendi até hoje, do conhecimento que tenho, veio muito desses momentos meus comigo mesma, onde eu lia, assistia documentários, séries, etc. E eu quis trazer um trecho que eu encontrei em uma das notas salvas minhas, então eu decidi salvar ele lá no meu site para poder compartilhar o link, para não ficar tão extenso aqui na descrição também. E, bom, esse trecho se trata nada mais nada menos do que as 20 regras escritas por um pensador e escritor russo chamado George Ivanovich, que ele desenvolveu uma tese lá nos anos 20 e que ele dizia que para a gente ter uma boa vida, né, para as pessoas terem uma boa vida, elas precisavam saber primeiro o que elas queriam e o que realmente valia a pena. Naquele tempo, ele já falava em autoconhecimento e na importância de saber viver. E aí ele traçou algumas regras, então, algumas regras de vida que foram inclusive colocadas em destaque no Instituto Francês de Ansiedade e Estresse, em Paris. E dizem
que quem conseguir assimilar pelo menos 10 dessas regras com a própria vida, né, aprendeu a viver com qualidade. Mas por que eu decidi trazer parte delas aqui? Eu vi que fazia sentido, né? Eu fiz ligação das mesmas com a solitude. Para mim, elas têm uma relação, assim. Por exemplo, uma delas é: aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Quantas vezes, em quantas ocasiões, você simplesmente não quer fazer algo porque sabe que não se sente bem fazendo aquilo, mas você faz por medo de não se sentir amado, de se sentir invalidado, rejeitado que seja, e você não percebe que ao fazer aquilo que você no fundo não gosta, né, você já sabe que não gosta, você está se rejeitando e passando pela mesma sensação, só que com você mesmo. Não está respeitando o seu próprio limite. Por que para mim isso tem relação com a solitude? Porque se você sabe o que você gosta de fazer, quando gosta e como gosta, você não vai se preocupar em dizer não e correr o risco de, naquele momento, ficar sozinho, sabe? Porque afinal você se ama e você também gosta da sua companhia. Está dizendo sim para você mesmo, entende? Outra regra essencial que ele traz é a seguinte: peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Tá, mas eu tô bem na minha solitude. Por que eu vou pedir ajuda? Por que eu vou querer algo de alguém agora? Talvez porque na sua solitude você vai entender que naquele momento você gosta tanto do que está fazendo que você quer a companhia de alguém que você gosta. Você quer compartilhar aquele momento. E isso é um equilíbrio, isso é saudável. É uma escolha partindo do seu bem-estar. E quando nós pedimos a presença de alguém, seja através de uma ajuda para algo ou simplesmente da companhia da pessoa, nós estamos não só exercitando o amor próprio, mas também valorizando o outro, quem amamos, né? Fazendo a pessoa se sentir amada também. Pelo menos é nisso que eu acredito, sabe? Mais uma regra que ele compartilha lá, e essa é a minha favorita. Tente descobrir o prazer de fatos cotidianos como dormir, comer e tomar banho, sem também achar que é o máximo a se conseguir da vida. Muitas vezes a gente leva mesmo como apenas um prazer isso de comer, de dormir, mas quando a gente sente esses momentos de verdade, se você já sentiu esses momentos lá no âmago, você sabe da sensação imensa de gratidão instantânea que eles provocam. E eu só consegui acessar isso quando eu aprendi a valorizar esses momentos na minha companhia. E aí, quando eu estava na companhia de outros, eu reconhecia esses prazeres. De fato, eles não são o máximo a se conseguir da vida, tem muito mais, né? Mas eu sinto que eles fazem parte da essência, sabe? O simples é essencial e eles refletem boa parte da simplicidade. E a última regra que eu quero destacar aqui é a seguinte: entenda de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente, você é o que fizer de si. Tem relação com a solitude? No fundo tem. O que você quer escolher fazer nos momentos em que estiver em sua própria companhia? Como você quer usar esse tempo? Seja como for, você estará fazendo por si. Você é o que fizer de si, de fato. E muitas vezes a gente só consegue fazer escolhas sobre para onde a gente quer ir, como a gente quer viver a nossa vida, de verdade, assim, de dentro, quando a gente tem esses momentos sozinhos com a gente mesmo. Com o inverno chegando, é bom aprendermos a exercitar a nossa solitude e tentar alcançar esse equilíbrio entre estar só e em companhias. Espero que tenha feito sentido aí do outro lado. Fique à vontade para compartilhar ideias que teve aqui nos comentários e também compartilhar esse episódio com alguém que você acha que gostaria de ouvir. Estou grata pela tua escuta e até o próximo.